Você sabia que o Brasil não é apenas um gigante na produção de grãos e carne, mas também abriga as maiores fazendas de frutas do mundo? Estamos falando de operações tão colossais que seus números parecem irreais. Milhões de frutas colhidas diariamente, tecnologias que transformaram pomares em verdadeiras fábricas a céu aberto e uma logística que conecta o interior do Brasil aos mercados mais exigentes do planeta. Neste vídeo, você vai descobrir como o país se tornou líder absoluto em culturas que muita gente nem imagina. Prepare-se para conhecer fazendas que redefiniram o conceito de escala na fruticultura mundial. Quando falamos em laranja, o Brasil não compete com outros países. O país simplesmente domina, e no centro dessa dominação está a Citrosuco, uma empresa que sozinha responde por um quarto de todo o suco de laranja consumido no mundo inteiro. Para colocar isso em perspectiva, imagine que a cada 4 copos de suco de laranja bebidos em qualquer lugar do planeta, um deles veio das operações dessa gigante brasileira. No mercado nacional, a Citrosuco controla quase metade de toda a produção, um número que seria impossível sem uma estrutura agrícola e industrial absolutamente monumental. A empresa opera 25 fazendas de laranja espalhadas principalmente pelos estados de São Paulo e Minas Gerais. Juntas, essas propriedades somam mais de 80 mil hectares de pomares. Para você ter uma ideia do tamanho, isso equivale a mais de 100 mil campos de futebol cobertos exclusivamente por laranjeiras. Mas o impressionante não está apenas no tamanho das áreas. Está na forma como cada centímetro desses pomares é gerenciado com precisão milimétrica. Cada laranjeira cultivada pela Citrosuco possui um identificador único, como se fosse um CPF da planta, utilizando drones, sensores de última geração e sistemas de monitoramento contínuo. A empresa consegue acompanhar o desenvolvimento individual de cada árvore. Se uma planta específica apresenta deficiência nutricional, pragas ou qualquer outro problema, o sistema identifica e permite uma intervenção cirúrgica, aplicando o tratamento apenas onde é necessário. Essa abordagem reduz drasticamente o uso de defensivos, diminui custos operacionais e aumenta a produtividade de forma sustentável. Esse nível de controle fez da Citrosuco a primeira empresa de citricultura do mundo a operar de forma totalmente digital. Todas as fazendas, unidades industriais e terminais portuários estão conectados em tempo real. Há antenas de internet móvel espalhadas por todas as propriedades, sistemas integrados de gestão e até inteligência artificial auxiliando na tomada de decisões estratégicas. É agricultura em escala global, com precisão de cirurgia robótica. A logística da Citrosuco merece um capítulo à parte. Para transportar o suco até os consumidores finais, a empresa mantém terminais portuários próprios no Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Japão e Austrália. Além disso, possui uma frota de 6 navios exclusivos, projetados especificamente para o transporte de suco de laranja a granel. São verdadeiros tanques flutuantes que cruzam oceanos, levando o sabor brasileiro para os 5 continentes, saindo dos pomares de laranja e viajando para o litoral e a Amazônia. Encontramos outro titã da fruticultura nacional, o coco. E novamente, a maior fazenda do mundo nessa cultura está em solo brasileiro. A responsável é Só Coco, uma empresa que transformou uma plantação modesta em referência internacional. Tudo começou no final da década de 70, quando os primeiros coqueiros foram plantados no município de Moju, no Pará, a cerca de 100 quilômetros de Belém. Naquela época, o consumo de produtos derivados do coco ainda era bastante limitado no Brasil, principalmente pela baixa oferta e pela dificuldade de produzir em grande escala. Com investimento constante, inovação e visão de longo prazo, a Só Coco cresceu e transformou o coco em um produto presente diariamente na mesa dos brasileiros. Hoje, a empresa administra uma área impressionante de aproximadamente 20 mil hectares. Desse total, 6 mil hectares são ocupados por coqueiros, totalizando mais de 1.500.000 árvores produtivas. Os outros 14 mil hectares são destinados exclusivamente à preservação ambiental, fazendo da fazenda um exemplo raro de equilíbrio entre produção intensiva e conservação da natureza. A colheita diária chega a números espantosos. Em determinados períodos do ano, mais de 1 milhão de cocos são colhidos em apenas um dia. Para alcançar essa produtividade surpreendente, a Só Coco apostou em variedades híbridas, resultado do cruzamento entre coqueiros gigantes e anões.
Enquanto um coqueiro tradicional produz entre 40 e 120 frutos por ano, os híbridos cultivados pela empresa chegam a 220 cocos anuais por planta. Além de produzir mais, essas árvores entram em fase produtiva mais cedo e são extremamente versáteis, servindo tanto para água de coco quanto para coco seco. Esse modelo se mostrou tão eficiente que hoje cerca de 70% de toda a área cultivada com coco no Brasil utiliza variedades híbridas, semelhantes às adotadas pela Só Coco. A empresa literalmente transformou o padrão produtivo de uma cultura inteira no país. Agora, se existe uma fruta que virou símbolo da Amazônia e conquistou o mundo nas últimas décadas, essa fruta é o açaí, tradicionalmente consumido por povos indígenas há séculos. O açaí deixou de ser apenas um alimento regional e se transformou em um produto global, presente em mercados sofisticados da Europa, América do Norte e Ásia. E mais uma vez, o Brasil abriga algumas das maiores operações desse setor. Uma das referências é a Açaí Amazonas, empresa que atua com plantios irrigados em áreas que antes estavam degradadas. Além de produzir em larga escala, a companhia se destaca por recuperar terras improdutivas e transformá-las em sistemas agrícolas eficientes e sustentáveis. A produção atende tanto o mercado nacional quanto internacional, com exportações regulares para diversos continentes. Mas há um projeto ainda mais ambicioso no horizonte. A Chutes Agroambiental está desenvolvendo o que promete ser a maior fazenda de açaí do mundo, focada em produção sustentável e uso inteligente das condições climáticas naturais. O empreendimento ocupa milhares de hectares no estado do Amapá, em uma região privilegiada, onde os índices de chuva ultrapassam 4.000 milímetros anuais. Essa característica permite que o cultivo seja feito sem irrigação artificial, reduzindo custos operacionais e impactos ambientais. Atualmente, são mais de 2 milhões de palmeiras de açaí plantadas, distribuídas em aproximadamente 2.730 hectares. Quando o projeto atingir sua capacidade máxima, a produção será suficiente para abastecer mercados inteiros, consolidando o Brasil como fornecedor incontestável dessa superfruta amazônica. E se você está gostando deste conteúdo e quer fazer parte de uma comunidade exclusiva de pessoas apaixonadas por agronegócio, considere se tornar membro do canal Pé na Terra Agro. Como membro, você terá acesso a conteúdos exclusivos, bastidores das produções e fará parte de um grupo seleto que apoia a criação de vídeos como este. É simples, acessível, e você estará diretamente contribuindo para que possamos continuar trazendo informações de qualidade sobre o agro brasileiro. Existe também uma fruta que é praticamente um símbolo nacional: a jabuticaba. E a maior plantação de jabuticaba do Brasil e do mundo fica no estado de Goiás, a poucos quilômetros da capital. Estamos falando da Fazenda Jabuticabal, um lugar que mistura produção agrícola, tradição familiar e turismo rural de forma única. A história começou em 1947, quando a primeira muda foi plantada na propriedade. Na época, o fundador, Antônio Batista da Silva, trabalhava como pedreiro e feirante. Ao perceber o crescimento acelerado de Goiânia e o potencial de mercado da fruta, decidiu investir no cultivo da jabuticaba. Décadas depois, aquelas poucas árvores se transformaram no maior jabuticabal do planeta. Hoje são mais de 42 mil pés de jabuticaba distribuídos em 130 hectares. Muitas dessas árvores são matrizes originárias das primeiras plantas cultivadas ainda nos anos 40, verdadeiros patrimônios vivos da fruticultura nacional. A fazenda abre suas portas para visitação durante a safra, que acontece entre setembro e outubro. Nesse período, o local vira um verdadeiro ponto turístico regional. Visitantes caminham entre árvores carregadas de frutos roxos, brilhantes, fazem piqueniques, descansam em redes e passam horas colhendo e saboreando jabuticabas diretamente do pé. Com o crescimento da produção, a família percebeu que parte significativa da colheita acabava se perdendo. Foi então que surgiu a ideia de industrializar o produto. Atualmente, quem visita a propriedade pode experimentar desde geleias, doces e sorvetes até cachaça, cappuccino e molhos para churrasco, tudo feito à base de jabuticaba. A diversificação transformou a fazenda em um modelo de agregação de valor, mostrando que inovação e tradição podem caminhar juntas. Esses exemplos mostram que o Brasil não é apenas um gigante em commodities tradicionais. O país lidera também na produção de frutas,
combinando escala industrial com tecnologia de ponta e, em muitos casos, compromisso ambiental. São operações que redefiniram os padrões globais de suas respectivas culturas e colocaram o agronegócio brasileiro em outro patamar. Se você chegou até aqui, é porque realmente valoriza informação de qualidade sobre o agronegócio brasileiro. E é exatamente por isso que convidamos você a deixar seu like neste vídeo, se inscrever no canal Pé na Terra Agro e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. Deixe também nos comentários qual dessas fazendas gigantes mais te impressionou e se você conhece outras operações grandiosas que merecem aparecer por aqui.